de algumas empresas e a suspensão de certos serviços, muitos empresários e colaboradores ainda têm dúvidas em relação aos direitos e deveres. Para ajudar a esclarecer, nós vamos falar agora com o advogado Fábio Berbel. Bom dia, Fábio. Bom dia, tudo bom? Tudo bom. Impostos da empresa, eles devem ser prorrogados ou não? Olha, os impostos eles devem ser devidos no vencimento, tá? Essa é a primeira premissa. Tá. Há algumas alternativas para você ou prorrogar ou identificar créditos para você fazer compensações e evitar desembolso de caixa. A primeira alternativa, que é a prorrogação, ela exige uma medida judicial, uma ordem judicial para evitar, no futuro, que quem protele o pagamento tenha que pagar alguma mora, algum custo adicional sobre o pagamento que ele fez. Então, a primeira alternativa, quero protelar o pagamento, não é não pagar, é protelar apenas. Então, ele teria que entrar com uma ação judicial e levar seus argumentos ao Poder Judiciário para ele conseguir uma decisão e, com essa decisão, ele evitar multas para o pagamento futuro. A outra alternativa que ele tem aí para evitar desembolso de caixa é fazer um estudo das suas obrigações tributárias e ver se ele pagou alguma coisa maior no passado. Porque se ele pagou alguma coisa maior no passado, seja de contribuição previdenciária, ICMS, PIS/COFINS, imposto de renda, enfim, qualquer tributo que ele pagou maior no passado, ele poderia fazer um esforço agora para utilizar esse crédito para compensar, para pagar essas obrigações de hoje. Doutor, os empresários podem deixar os seus funcionários em casa na quarentena, mas sem remuneração? Eles poderiam, a gente está vivendo um momento muito atípico, nunca existiu isso no Brasil, tampouco no mundo. Sim. Então essa atipicidade, essa coisa muito diferente, ela exige alguma criatividade para enfrentar os problemas legislativos. Então, deixar a pessoa em casa, ela pode trabalhar de casa num teletrabalho, num home office. Essa é uma alternativa. Ela continua à disposição, prestando o seu serviço normalmente e sendo remunerada para isso. Tá? Agora, se essa estratégia do home office, do teletrabalho, for uma estratégia inviável diante da dinâmica de trabalho, o que poderia ser cogitado é a suspensão do contrato de trabalho após o 15º dia, porque o empregado poderia ser considerado incapaz, como se fosse um doente, um lesionado, uma pessoa que não pode entregar trabalho, porque há uma doença, uma histeria, uma pandemia, que é uma doença, inclusive, que recebe um cadastro internacional de doenças, ou até mesmo porque há um impedimento legal, político legal, por conta dessas decisões que cada prefeito, cada governador está adotando. A questão do vale transporte, do vale alimentação, o empresário deve pagar para o seu funcionário que está fazendo home office? O vale transporte, ele é uma obrigação que tem um fato gerador específico, que é o ir e vir da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Essa obrigação é tão afetada que ela não pode ser utilizada para outra finalidade. Inclusive, sendo que quando a pessoa dispõe, vende esse vale transporte, isso pode até caracterizar um crime. Então, como a pessoa está em home office, essa situação do home office descaracteriza a obrigação de vale transporte. Então, o empregador não precisa, de forma alguma, manter o vale transporte nesse momento. O vale alimentação ele tem uma estrutura um pouco diferente, tá? Porque ele pode decorrer de um costume ou de uma pactuação, de um contrato, seja individual com o próprio empregado, seja coletivo com o sindicato. E essa estrutura formal, ela precisa ser analisada caso a caso, para a gente verificar, principalmente, se essa situação de força maior, que é algo atípico que veio com o Covid, justificaria você alterar unilateralmente o contrato de trabalho. Se o empregador entender, a base dos seus riscos, que essa situação de força maior justifica a rescisão, a alteração unilateral do contrato de trabalho, ele poderia também deixar de pagar o vale alimentação. Para a gente encerrar, doutor, como é que fica a marcação de ponto para quem está fazendo home office? Oi, me perdoa, a questão do ponto, direito. horário, horas extras, marcação de ponto para quem está fazendo home office, fica como?
Tá. O teletrabalho é como o trabalho, então a jornada de trabalho deve ser cumprida. O empregador pode implementar mecanismos, tecnologia para fazer esse controle de jornada ou, diante de uma opção, controlar a jornada por demanda, por tarefa. E tarefa dada, tarefa cumprida. Então ele tem dois mecanismos. Se ele tem um mecanismo para controlar a jornada, ele tem que controlar a jornada. Se ele não tem um mecanismo a controlar a jornada, uma ferramenta, um app, enfim, alguma tecnologia que permita isso, ele vai controlar a jornada por demanda e não haverá a hora extra. Obrigada, doutor Fábio Berbel, advogado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, um bom dia para vocês e boa sorte. Obrigada. Doutor Fábio Berbel, a gente conversou. Você quer deixar a sua casa segura contra os